RBS TV. Tudo por você. Conesul. Oferecimento Isabela. Há 3 anos, a marca de massa mais lembrada em Santa Catarina. Bom dia. O Conesul mostra hoje o amor sem fronteiras. São imigrantes latinos que vêm ao Brasil em busca de uma vida melhor e acabam encontrando um grande amor. Você vai ver também no programa de hoje, a Polícia Federal realiza o recadastramento dos estrangeiros com visto permanente no país. E como vivem os aposentados no Mercosul? Os especialistas fazem um balanço da situação e apontam saídas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Um acordo inédito vai diminuir pela metade os custos do transporte de cargas entre os portos do Mercosul. E os especialistas falam sobre os 3 anos do Plano Real. Como o controle de preços no Brasil está repercutindo na economia do mercado comum. Muitos imigrantes vêm ao Brasil para trabalhar ou estudar e acabam encontrando aqui uma grande paixão. Motivo de sobra para nunca mais voltar à terra natal. Prova de que o amor não tem fronteiras. En el amor, como agua de mar, te has desatado. Mido apenas los ojos más extensos del cielo y me inclino a tu boca para besar la tierra. O amor de Paola, esta chilena de 25 anos, e do brasileiro Rudimar, 30 anos, atravessou a Cordilheira dos Andes e floresceu em Porto Alegre. De lá para cá foram quase 2.500 quilômetros de distância, 4 anos de namoro e 1 de noivado. Agora, eles estão às portas do casamento, mas no começo era um amor quase impossível. Naquela época tinha um namorado e tudo, e ele também. Aí depois, quando nós voltamos a se encontrar, aí a gente começou a ficar junto. Começou com olhares, né? Negócio de serviço, ela trabalhava no mesmo lugar que eu, né? Aí eu ia descer para trabalhar, porque eu trabalhava no andar abaixo, né? Aí fechava a porta, ela ficava de frente, aí começa aqueles olhares e sorrisinhos, né? Até começar a se conversar, né? As fotos lembram o início do namoro, quando mesmo apaixonados, eles não conseguiam se entender direito. É que Rudimar tinha outros costumes e, além disto, o espanhol atrapalhava. No início até eu só sorria, mas não entendia quase nada, né? Mas agora eu já entendo bastante, né? E o que eu não entendo, eles também me explicam bastante. Outro probleminha, Rudimar é bom de garfo e, por amor, teve que mudar até o tipo de comida. Eles comem bastante peixe, né? Salada, muita salada, né? E tomam bastante vinho, né? Também, refeição sempre tem que ter pão, né? E chá, toda hora é hora para tomar um chazinho. E o seu paladar mudou um pouquinho com essa convivência? Mudou. Eu comia muito pouca salada antigamente, né? Daí tem vezes que a comida é quase só peixe e salada, né? Então eu tive que aprender a comer também, né? Paola chegou pequenininha no Brasil e, mesmo conservando os costumes do seu país em casa, nunca pensou em se casar com um chileno. Sempre teve quedinhas por brasileiros. Eu nunca quis voltar nem namorar com chileno. E nunca namorei com nenhum chileno. Sempre com brasileiros. Com ele já foi diferente. Atração por estrangeiras? Nenhuma. Até conhecer Paola. A gente tem mais convívio até com pessoas que são brasileiras, né? É difícil ter amizade até com uma pessoa que não seja brasileira, né? Pelo círculo de amigos, né? Mas aconteceu, né? Não é onde a gente está, não é no Brasil. Teu amor é algo inexplicável, porque ele está, talvez, do teu lado, talvez ele está 2.500 quilômetros longe de ti e um dia tu vai encontrar ele, por acaso.
Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Faltam apenas algumas horas para o casamento. Paola disfarça o nervosismo e vai até a loja fazer a última prova do vestido de noiva. Para não fugir às raízes, olhem aí. Ela escolheu um modelo com estilo bem espanhol. Um jeito de homenagear o país onde nasceu. Nós fomos ao casamento e daqui a pouco mostramos a cerimônia para você na Igreja dos Imigrantes em Porto Alegre. E como vivem os aposentados no Mercosul? Cada vez mais os países buscam uma política social unificada. Um encontro inédito em Florianópolis reuniu representantes do Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil para discutir a situação da terceira idade. O NET, Núcleo de Estudos da Terceira Idade, funciona na Universidade Federal de Santa Catarina. Está completando 15 anos e é uma iniciativa pioneira nas universidades brasileiras. O núcleo trabalha pela valorização do idoso através de atividades recreativas, reuniões e palestras. Ele tem se mostrado pioneiro nas atividades no país em relação à terceira idade e tem feito com que os outros departamentos da universidade se integrem nessa atuação em relação ao idoso, que é uma atividade ainda nova na universidade brasileira, porque nós estamos mais preocupados com a criança, com o adolescente, com o adulto, e a sociedade agora que está percebendo uma mudança efetiva no próprio perfil da curva demográfica e tem que haver essa identificação e também apresentação de soluções. Agora o NET realiza mais uma atividade pioneira, o Mercoset, Encontro do Mercosul sobre a Terceira Idade. O encontro buscou principalmente responder uma pergunta: como vivem os aposentados nos países do Mercosul? Como em todas partes do mundo. Moisés Misraj, diretor do Programa Nacional da Terceira Idade no Uruguai, diz que o que determina a situação dos idosos é a posição financeira. Na América Latina, os idosos ganham pouco. Felizes dos que podem contar com a família, diz Moisés, porque os que não têm que apelar para a caridade. Solução para isso, Moisés diz que só o enriquecimento econômico dos países poderia mudar essa situação. É muito pouco. No Brasil, o bem-estar da terceira idade preocupa e muito. O Brasil ainda é considerado um país jovem, apenas 7% da população tem mais de 60 anos de idade. Mas a ciência tem garantido uma estimativa de vida maior e esse quadro deve mudar. A projeção do governo federal é que o país chegue ao ano 2020 com 16 milhões de idosos. Isso vai fazer com que o Brasil deixe de ser o 25º país do mundo em população idosa e passe a ser o 5º país a ter maior número de habitantes com idade superior a 60 anos. Esses números assustam quando se põe à mesa as condições atuais do idoso aposentado. Acho que é vida de cachorro, não de aposentado. É péssimo. Com esse ordenado aí, eu acho que o aposentado tem que morrer primeiro. Morrer, aí descansa de uma vez. Para os especialistas, o futuro não é muito promissor. O governo federal quer mudar a política de aposentadoria. Hoje, o homem só pode se aposentar com 55 anos de idade ou 35 anos de contribuição. Com o projeto do governo, o período de contribuição continua o mesmo, mas a idade muda para 65 anos. No caso das mulheres, hoje elas se aposentam com 30 anos de contribuição ou 50 anos de idade. Se o projeto do governo for aprovado, o tempo de contribuição também continua o mesmo, mas a idade vai passar para 55 anos. Para os especialistas, o brasileiro vai ter que trabalhar mais para se aposentar. O ruim que vai ficar pior é que isto é votado pelo Congresso, o Congresso é eleito pelo povo, mas não está fazendo muita sintonia com os interesses e a defesa da população. Como eu disse para você há pouco, o brasileiro vive aposentado uma média de 9 anos. E agora, com o aumento da idade para ele se aposentar, ele vai ver aposentado menos anos ainda. O que é ruim, porque, coitado, se trabalhou 40, 50 anos, tem o direito mínimo de usufruir 10 a 15 anos de aposentado. Assim como no Brasil, nos outros países do Mercosul, o maior problema é a aposentadoria. Na Argentina, a população com mais de 60 anos de idade é de 13%.
9% são aposentados com renda muito baixa. O governo de Menem está tentando combater essa situação com uma nova política social. Entendemos, e é um dos princípios que... Segundo a representante do governo argentino, Silvia Gascon, a nova política social prevê uma distribuição de recursos diferenciada. Mais dinheiro para o setor mais carente e menos dinheiro para o setor menos carente. Assim, o governo garante uma assistência maior ao idoso. Segundo ela, a política vem trazendo bons resultados. A partir desta política, ações específicas para os setores de maior risco e ações generais que estão enmarcadas em nosso Plano Nacional de Ancianidade. Com a troca de experiências, os países do Mercosul querem unir forças para melhorar a qualidade de vida dos idosos. E as pessoas não fiquem, depois da sua aposentadoria, em uma certa idade, fiquem quase que vegetando em casa, mas que continuem ativas na sociedade, participando, promovendo atividades e também como cidadãos participando inclusive ativamente do próprio processo político, que é uma massa cada vez maior e que certamente decidirá também até a participação em governos, na escolha de deputados, senadores, vereadores, enfim. É uma nova mentalidade que muda o comportamento daqueles que chegam à terceira idade e a sociedade também muda. O encontro elaborou um documento com propostas e soluções que vai ser a diretriz para todos os países na luta de uma vida digna na terceira idade. Depois do intervalo, você vai saber todas as informações sobre o recadastramento para os estrangeiros que a Polícia Federal está fazendo no país. Conesul, oferecimento Isabela. Vossa Eminência, sei que pode parecer sacrilégio, mas não poderíamos ficar fora dessa. É programação aberta. Eminência, com esse tipo de coisa eu não brinco. Mas por 2,45. Assine NET. Agora com taxa de matrícula por apenas 2 vezes de R$ 45. Assine já ou será sacrilégio. A celíaca, uma doença milenar, começa a ser diagnosticada em Santa Catarina. Só em Joinville são centenas de casos. Conheça a história de pessoas que quase morreram por causa da doença, os sintomas e o que pode ser feito para evitar a celíaca. Domingo, no RBS Comunidade. Oferecimento: Doceria São José e Laboratório Dona Francisca. Nas férias, muita gente viaja. Visita os parques nacionais, serras, montanhas, rios, florestas, matas e praias, deixando lixo nestes locais. Divirta-se, mas não deixe sujeira por onde você passa. Dê uma geral antes de deixar esses lugares. Onde você estiver, a vida e a natureza são prioridades. Defenda a natureza com unhas e dentes. Eu conto com você. A Polícia Federal está realizando o recadastramento dos estrangeiros que têm visto permanente no Brasil. A intenção é apertar a fiscalização para evitar que estrangeiros permaneçam de forma irregular no país. Bem, o recadastramento não tem prazo para terminar. A gente veio até a Superintendência da Polícia Federal em Santa Catarina saber como é que vai funcionar o recadastramento para as pessoas permanentes que sejam cidadãos do Mercosul, delegado. Como é que isso vai funcionar? Funciona igualmente para outros países da Europa. Eles terão que fazer o seu recadastramento normal, que está sendo facilitado e não tem prazo ainda de término. Tá? Agora, o turista ou aquele homem de negócios terá o seu trânsito facilitado nas fronteiras do Brasil. Hoje o Mercosul está facilitando a circulação, né? Por exemplo, uma pessoa, um suíço que mora no Uruguai, que tenha visto permanente, que queira visitar o Brasil, ele hoje precisa apresentar ainda o passaporte de suíço ou não? Não, esses estrangeiros também terão a facilitação do permanente aqui no Brasil. Somente com a documentação
do país que é de origem, do Uruguai ou da Argentina ou do Paraguai, ele terá livre acesso no Brasil. Para fazer esse recadastramento, o que a pessoa precisa? Vir até a Polícia Federal? Se deslocar até uma das unidades da Polícia Federal, Dionísio Cerqueira, Joinville, Itajaí ou Florianópolis, e providenciar a documentação exigida, que prontamente nós estaremos fazendo o seu recadastramento no Brasil. A fiscalização nas aduanas, como é que está? Juntamente com o Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores desses países, estamos implementando a aduana integrada. Em Santa Catarina já está, a nossa delegacia, Dionísio Cerqueira, já está implementando junto com a Argentina, a aduana integrada na passagem de mercadorias e de pessoas. Delegado, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conesul, que a gente volta agora com o Mário Mota. Cruzar as fronteiras e permanecer num país estrangeiro pode não ser apenas uma questão de legalidade. O coração também pode influenciar na hora da decisão. Que al final me toma con tus dedos que me atan como una cadena. Eres tú que eres mi mente como una divina. Es tu amor que más que amor es un amor latino. Ay, amor latino. Este casal também driblou a geografia. Eles se apaixonaram há 9 anos aqui mesmo no Brasil e desde lá vivem uma linda história de amor. O uruguaio José Romero de Montevidéu não mente, tinha vindo só estudar. Mas aí surgiu uma amiga no caminho. Eu tinha uma amiga, uma vizinha dele, veio fazer mestrado em Sociologia Rural e eu fiquei amiga dela. E daí a gente se encontrava várias vezes, a gente foi se encontrando, né, até que começou a namorar. Lourdes é brasileira com descendência italiana. Ele tem sangue de índio e espanhol. Uma combinação difícil? Eu acho mais parecido um uruguaio a um gaúcho que um gaúcho a um baiano, a um nordestino às vezes, né? Ele tem índio e espanhol, mas ele tem muito de italiano também. Ele conhece todas, que a avó dele era bem italiana típica, né? E também que o Brasil e o Uruguai, e como ele falou, é mais perto do Uruguai do que o Nordeste. É mais fácil um gaúcho casar, acho, com um uruguaio do que com um nordestino. A felicidade dos dois só é perturbada pela falta de sintonia entre as leis do Mercosul. José Romero é professor de administração, mas não consegue lecionar no Brasil porque o diploma dele do Uruguai não é reconhecido aqui. Apesar já de estar morando 12 anos no Brasil, com filha, trabalho, esposa, né? Eu acho que o principal é dos papéis. Com o Mercosul estão trafegando livremente as mercadorias, mas as pessoas e o trabalho das pessoas não trafegam no Mercosul, né? Daí há mais preocupação pela mercadoria do que pelas pessoas. Mas o amor resiste. Entre um gole e outro de mate, a receita do sucesso. Abaixo o preconceito contra estrangeiro. Na paixão, vale tudo. O ser humano é todo igual. Ele só tem, costumes diferentes. Mas acho que no fundo não muda. Tanto faz aqui como na Europa, eu acho que é a mesma coisa. Te molesta, meu amor, de surtidor, e meu amor é sonar de maior. E o casamento da chilena Paola com o brasileiro Rudimar você vai ver depois no intervalo. Conesul. Oferecimento Isabela. Campo Alegre, norte de Santa Catarina. Aqui vive Clarice Eliana Provskopf. Casada, 2 filhos, funcionária pública. Sua família sempre morou de aluguel. Acreditando no sonho da casa própria, ela comprou o carnê e ganhou uma casa mobiliada da Casa Feliz. Deixar de ser inquilina já é um fator importantíssimo, porque aluguel é um dinheiro jogado fora. Um dia a sorte vai bater na sua porta, como bateu na minha.
Professor, para escolher os livros didáticos de 98, siga as estrelas. O MEC avaliou o conteúdo dos livros didáticos um por um. Os melhores estão no guia do livro didático. É importante que você mesmo, professor, escolha o seu livro. Quanto mais recomendado, mais estrelas ele tem. Envie seu pedido ao MEC até 11 de julho. MEC, Brasil em ação. Quantas vezes você disse... Amor, canto primeiro. Em CD e cassete, som livre. Só jogue na água o que o peixe pode comer. Um acordo inédito no Brasil diminui pela metade os custos do transporte de cargas entre os portos dos países do Mercosul. A expectativa é de que o movimento de contêineres do Porto de Itajaí aumente em 30% já nesta semana. A empresa responsável pela estação aduaneira de interior, uma área alfandegária livre, vai buscar a carga na casa do cliente e se responsabiliza pela entrega. Por outro lado, a segunda maior empresa de navegação do país faz o transporte marítimo numa linha de cabotagem semanal, com rotas para vários portos brasileiros e uma rota exclusiva para o Mercosul. Cargas nacionais serão levadas para Buenos Aires, Montevidéu e mais 8 portos brasileiros, com diminuição de 50% dos custos. E o que é melhor, mais barato que o transporte rodoviário. Isso só foi possível graças aos esforços da administração do porto e o entendimento do Sindicato da Estiva, que negociou redução de preços dos serviços e, pela primeira vez, concordou com uma tabela fixa de valores. Todo mundo sabendo o que se vai gastar, pelo menos no Porto de Itajaí, num dos portos. Quer dizer, nos outros portos brasileiros, ainda vai depender da hora que o navio trabalha. Mandar uma tonelada de cerâmica, por exemplo, de Criciúma a Recife, custa hoje de caminhão cerca de R$130. Até então, os empresários do setor não tinham alternativa de transporte. Com esse acordo, uma tonelada de cerâmica chega em Recife por apenas R$70. Além disso, o risco de roubos de carga em navios é praticamente nenhum, enquanto no transporte rodoviário, cerca de 14% das cargas são roubadas no caminho. No comércio internacional com a Argentina e com o Mercosul, a gente consiga ter preços condizentes nas nossas exportações. E hoje pode ofertar aos usuários, exportadores de Santa Catarina, tanta movimentação de cabotagem na costa brasileira como de Mercosul. O Plano Real completou 3 anos esta semana e com algumas conquistas. O controle de preços, por exemplo, trouxe um alívio para os parceiros do Brasil no Mercosul. Mas será que as dificuldades que atrapalhavam a união do Conesul terminaram mesmo? Ficou mais fácil para as empresas brasileiras negociarem sem o drama da inflação? Ficou muito mais fácil. A articulação não só na questão do câmbio, mas também na questão tributária, muito importante, na questão de proteção aos mercados internacionais. Você vê blocos econômicos fortíssimos como o NAFTA, né, na América ou na própria União Europeia. Existe todo um mecanismo de proteção para que favoreça essa integração, para que as pessoas, os agentes econômicos vejam que dentro da integração o benefício é maior do que na situação anterior em que as economias eram fechadas. Todos os conflitos e todo o processo de ajuste econômico entre as economias, que é muito doloroso, todos esses aspectos negativos, eles surgem no início da integração. E os benefícios são a longo prazo. Então, sempre há um período de transição extremamente difícil. Mas não há outro caminho, né? Isso do ponto de vista das empresas e dos trabalhadores também. Países como a Irlanda, a Espanha e a Itália estão batendo nos 20% de desempregados. Então, quando nós falamos em consumidores, é daqueles que têm emprego. Mas nós temos 20% da população trabalhadora que não tem emprego, em consequência, ele não é consumidor. Então, me parece que nós temos que trabalhar um pouco mais detalhadamente quando nós falamos em benefícios. E esse bloco aberto vai ao encontro da própria globalização, né? E essa globalização coloca indivíduos, agentes, né, trabalhadores, sociedade civil, empresários, dentro de uma disputa de mercado onde as desigualdades, digamos assim, a eficiência
os indicadores de produtividade são diferentes. Por mais que se queira fazer um ajuste e procurar essa melhor competitividade, se você não promove uma certa equiparação a nível de educação, de formação, né, de melhor especialização, tanto do empresário como do trabalhador, nós, digamos assim, vamos estar em desvantagem. Acentua as diferenças e, consequentemente, se exclui mais gente dentro do processo produtivo. E isso, evidente, vai trazer numa certa, digamos assim, discordância do ponto de vista da vantagem, do benefício que certamente uma integração, um mecanismo, uma estratégia de integração possibilita. Economia estável no Brasil, tranquilidade para o bloco econômico e para os estrangeiros que vivem o amor sem fronteiras. Uma nova vida, um futuro longe da terra natal. O que era sonho se transforma em realidade. Chegou o momento tão esperado. A chilena Paola, que veio de tão longe, entra na igreja da Pompeia, em Porto Alegre, no melhor estilo espanhol, ao som da marcha nupcial. Os noivos não aguentam de tanta emoção e contagiam até o padre. Para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão. É importante isto. Então, eles procuram o pão, isto é, uma vida digna, sustento onde tem condições de encontrá-lo. E aí também constroem a sua família, seu lar, o seu presente e seu futuro. A igreja ficou cheia de convidados latino-americanos que vieram assistir à cerimônia. A troca de alianças merece até aplausos, um costume nada brasileiro. Na saída da igreja, a certeza de que Brasil e Chile ficaram ainda mais unidos. Você se sente agora uma senhora brasileira? Sempre me senti, mais ainda. E agora me sinto mais unido também com o povo chileno, né? Depois, um longo beijo e chuva de arroz, um hábito brasileiro e também chileno para dar sorte e trazer dinheiro. Mas quando se casa, bastante arroz, porque mientras más arroz, más felices son y más dinero, é assim, não é? Rumo à lua de mel. No Chile, não, no Rio de Janeiro. Elas estão de volta e visitam os mares da América do Sul. Assim como os homens que buscam a integração, a natureza dá o seu show de união e vida no nosso continente. Um bom domingo para você. Conesul. Oferecimento Isabela. Há 3 anos, a marca de massa mais lembrada em Santa Catarina.